Olha, a gente vai trazer agora a informação de um influenciador digital. Se é que a gente pode chamar ele de influenciador digital, porque não tem nada de influenciador. Sabe o que esse homem fazia? Ele é alvo agora de uma operação da Polícia Civil, porque ele foi indiciado, inclusive, por postar esse tipo de conteúdo que você está vendo aí na imagem. Ó, ele saía, gente, e entregava armas brancas e produzia esse material, viralizando nas redes sociais. Ele distribuía facas, essas armas brancas, para as pessoas em situação de rua. É isso mesmo. Esse jovem grava a si mesmo, entregando essas facas, esses facões, como se isso fosse engraçado, como se isso fosse divertido. Para a polícia, a ação foi considerada de alto risco à ordem pública e potencialmente geradora de crimes violentos. Era só o que faltava, hein? Em busca de like, as pessoas estão tomando esse tipo de atitude. Inadmissível isso. Tem que pagar por conta de uma situação como essa. Vamos falar com a Kátia Gomes, que vai trazer os detalhes dessa operação. Olha isso, gente. Que absurdo. Kátia, conta mais pra gente os detalhes dessa investigação. A polícia está no alvo desse homem que estava divulgando isso nas redes sociais. Um jovem ainda, né? Sim, Kenzo, um jovem de 18 anos, e se ele queria ficar conhecido, ele conseguiu, mas não foi de uma maneira positiva, não. Esse jovem já prestou depoimento, inclusive, porque, claro, diante da repercussão, a polícia começou a investigar e conseguiu identificá-lo. Nas redes sociais, ele se identifica como Nex. E esses vídeos, foram 3 vídeos, foram postados na semana passada. No primeiro vídeo, ele entrega uma faca ali em um comércio do Paranoá, para uma pessoa em situação de rua. O segundo vídeo foi gravado na Asa Norte, ali próximo à Ponte do Bragueto. Na imagem, dá para ver o momento que ele entrega para essa pessoa em situação de rua e logo depois ele corre, porque esse homem corre atrás dele. No terceiro vídeo, ele gravou no setor comercial sul, ali na Galeria dos Estados. Uma pessoa em situação de rua está deitada ali, aparentemente dormindo. Ele deixa a faca ali do lado dessa pessoa e vai embora. Diante de toda a repercussão, né, que teve, claro, né, inclusive policiais postando nas redes sociais, falando que essa situação é um absurdo. Esse jovem, ele acabou sendo identificado e prestou o depoimento. E ele postou na rede social dele, quem usou uma justificativa. Ele disse que tudo isso teria sido combinado com as pessoas em situação de rua. Olha, o primeiro vídeo que ele postou já tem mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais dele, né? Ou seja, teve assim, e ele tem apenas 4 mil seguidores nessa rede social. Mas o vídeo mesmo teve uma grande repercussão, mais de 2 milhões de pessoas já visualizaram esse vídeo, um vídeo que foi bastante compartilhado e que, claro, né, é uma situação bastante complicada. A delegada, ela mandou um vídeo para a gente dizendo, né, que ele pode sim responder por crimes e ele não tinha passagens pela polícia. E agora, né, ele vai ter. Vamos ouvir então, Kenzo, o que disse a delegada que está com esse caso. A ação foi considerada de alto risco à ordem pública e também à paz social, e ainda potencialmente geradora de crimes violentos, como roubos e homicídio. A equipe desta delegacia de polícia analisou o material, identificou o responsável pelas gravações e o intimou a prestar esclarecimento nesta delegacia de polícia. A ação demonstra a pronta atuação da 2ª Delegacia na proteção da coletividade, diante de práticas criminosas que, em tese, configuram um crime de incitação ao crime e a contravenção penal de porte de arma branca. Kátia, essa justificativa pífia dele, hein, de que, tá tudo combinado aqui, eu combinei, independente disso, uma pessoa que propaga esse tipo de conteúdo não merece nem meio seguidor, gente, não merece nada diante de uma situação como essa, se aproveitando das pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade nas ruas e divulgando essas imagens de uma distribuição de uma arma branca. Qual é o intuito? O que tem na cabeça? Kátia, eu fico aqui me perguntando, né, o que as pessoas fazem em busca dessa viralização, né, de se tornar uma pessoa influencer, de se tornar... Gente, o que é isso? Onde é que nós estamos diante de uma situação como essa? Inadmissível isso. A pessoa precisa pagar caro por conta disso, né? Isso não é brincadeira.
Isso, gente, o perigo que isso causa e assim, a propagação da violência por si só, qual é o intuito de distribuir uma faca? Distribuir um facão para um morador em situação de rua, que muitas vezes está ali numa situação de extrema vulnerabilidade, de extrema necessidade mesmo, passar por uma situação como essa, expor essas pessoas a tudo isso. Lamentável e precisa de fato de um rigor e de um susto de fato da polícia ali, né, para que ele cumpra alguma medida por conta desse tipo de atitude, por uma incitação à violência. Não não dá pra gente passar pano diante de uma situação como essa. Não tem como, gente. É inadmissível. A pessoa propagar a distribuição de faca para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade em busca de like. E aí depois ainda justificou, né, Kátia? Ele disse isso, né, que estava em acordo com essas pessoas, que ele tinha combinado com essas pessoas. Foi isso que ele falou? Sim, ele postou um vídeo nas redes sociais dele, inclusive reclamando da ação da polícia, dizendo que ele não teria feito nada que configurasse crime. Então ele ainda reclama porque teve que prestar depoimento na delegacia, porque no ponto de vista dele ele não fez nada demais, porque essa atitude dele teria sido combinada, ele afirma isso na rede social dele, mas, segundo a delegada, ele pode responder sim por incitação ao crime e também contravenção pelo uso de arma branca. Então, agora a polícia, claro, segue investigando. A delegada disse que ainda não identificou as pessoas em situação de rua que receberam esse facão, né, esses 3 objetos, porque é importante a polícia também ouvir quem recebeu para saber se de fato foi uma brincadeira de mau gosto ali combinada ou se não, se ele teve mesmo a intenção de entregar ali a faca para essas pessoas, né, com talvez um objetivo, né, não tão legal como ele queria, que seria viralizar nas redes sociais. Qual que era a verdadeira intenção dele, né? Porque na delegacia ele também deve ter dado essa mesma justificativa. A gente ainda não teve acesso ao depoimento dele, mas a gente continua tentando mais detalhes para esclarecer toda essa história, Kenzo. Pois é, imagina só, Kátia, entregar uma faca, uma arma branca para uma pessoa que está numa situação de extrema vulnerabilidade, muitas vezes com muita fome e que precisa pedir essa ajuda na rua, muitas vezes recebe a negativa das pessoas que estão passando, que não dão dinheiro, não dão alimento às pessoas. Diante de toda essa situação, ainda assim, ele vai lá e coloca uma arma na mão dessa pessoa para quê? Para quê? A pergunta que se faz é isso, para quê? Qual o objetivo? É like? É seguidor? É isso. Lamentável. Valeu, Kátia. Obrigado, viu, pelas informações. Gente, olha só.